Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa quarta aula do nosso curso de Introdução à Teoria Política Clássica do Programa de Formação do SINDIUT, da nossa Escola de Luta. Nessa aula 4, nós vamos estudar os autores federalistas, né? O conjunto de 85 escritos, que nós vamos chamar aqui de O Federalista, que traz para a nossa aula de hoje a reflexão sobre a inovação institucional republicana para conter a democracia. Então nós vamos estar dialogando diretamente com a aula 3, com os elementos que trouxemos de Tocqueville, da obra A Democracia na América, e vamos agora adentrar de forma mais objetiva, a partir de agentes políticos dos Estados Unidos, de lideranças políticas dos Estados Unidos, que foram protagonistas na defesa de teses, essas teses expressas aqui nesses escritos federalistas. Essas lideranças foram protagonistas na Constituição dos Estados Unidos, primeira e única Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Então, lembrando que a independência das 13 colônias inglesas aqui na América, banhados pelo Oceano Atlântico, né, os primeiros 13 estados estadunidenses que vão compor os Estados Unidos da América, se tornaram independentes em 1776. E de 1776 a 1787, nós temos a fase inicial do processo de constituição política independente das ex-colônias inglesas aqui no continente americano. Então, os autores federalistas estavam vivendo essa efervescência de final do século XVIII e de luta pela independência dos Estados Unidos. E, no decorrer desse processo, eles vão enfrentar, como lideranças políticas que eram, os embates para a aprovação da Constituição dos Estados Unidos da América, a Carta Magna, que vai delinear a engenharia institucional da República Americana e, se formos usar os termos de Tocqueville, da democracia na América. Então, o objeto da nossa aula de hoje é exatamente essa discussão sobre o desenho institucional da República nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque esse desenho institucional proposto pelos autores federalistas e vencedor da disputa política que existia ali no final do século XVIII nos Estados Unidos, vencedor inclusive ao aprovar suas teses na Constituição do país, esse projeto ele vai, no decorrer do tempo, ao longo dos séculos XIX e XX, se tornar um modelo hegemônico de democracia, que nós estamos chamando aqui de democracia liberal, e de engenharia institucional dos países republicanos no Ocidente e posteriormente até mesmo no Oriente, porque esse modelo vai se espalhar pelo mundo como sinônimo de democracia. Um modelo que vai consolidar a sociedade burguesa ao longo do século XIX. Sociedade burguesa republicana do ponto de vista político e democrática sob algumas medidas, né? É uma disputa pelo conceito de democracia que está colocado. E nessa disputa, a hegemonia que o federalista traz e que a experiência política dos Estados Unidos traz é algo muito importante. Então, o contexto histórico desses autores é exatamente o final do século XVIII. São 3 autores dos papéis federalistas, ali no final do século XVIII. O James Madison, que foi o 4º presidente dos Estados Unidos. O Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro nos Estados Unidos, sob o governo de George Washington. E o John Jay, que foi o primeiro presidente da Suprema Corte, que é uma das invenções federalistas, a Suprema Corte, aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal último de controle de constitucionalidade na engenharia institucional da democracia americana, da República dos Federalistas nos Estados Unidos. O John Jay foi o primeiro presidente da Suprema Corte, esse órgão que foi criado em 1804, lá no início do século XIX, nos Estados Unidos. O modelo federalista, as teses federalistas, suplantaram historicamente o modelo da confederação. Então,
Na primeira fase da independência dos Estados Unidos, esses 3 estados, eles formaram uma confederação que garantia a autonomia plena de cada estado e convergência em um estado nacional frágil, um estado nacional que, segundo a crítica federalista, era uma peça de ficção porque não tinha poder de veto, não tinha poder de intervenção em nenhum dos países dos estados membros, né, dos 3 estados membros. Então, a disputa política que estava colocada naquele momento, naquela Assembleia Constituinte, era se existir a manutenção da autonomia plena dos estados na Confederação, ou se um novo modelo ia ser introduzido e aprovado na Constituinte, que era o modelo federalista, com um Estado Nacional mais forte, um governo federal com capacidade de intervenção nos estados e a autonomia dos estados sendo relativa, embora ainda muito forte, essa autonomia tenha sido preservada na Constituição dos Estados Unidos. Mas é uma autonomia relativa, é uma autonomia pactuada com um governo federal, com um governo da União. Mas, historicamente, a disputa que estava em jogo era essa, entre um modelo confederativo e o modelo dos federalistas. Os federalistas, eles partem de uma questão fundamental nessa disputa com a confederação, que é como garantir a força do Estado Nacional, como garantir o governo da União, como garantir a unidade nacional e a defesa da propriedade. Então, para os federalistas, a confederação era uma ficção nesse desafio de garantir a unidade nacional e um governo efetivo e forte no sentido da manutenção da unidade nacional. Uma outra questão importante nessa história dos federalistas é essa disputa entre um governo republicano e representativo, que era o modelo defendido pelos federalistas, e o governo popular oriundo do poder local e da cultura política ativa que existia nos Estados Unidos daquela época. Então, os federalistas, eles vão defender muito fortemente que, se é verdade que o poder local existe, que a democracia precisa ser preservada através da vitalidade da vida civil local, é verdade também que é preciso garantir a estabilidade institucional de um governo nacional forte. Então, a participação direta devia ser limitada a determinados níveis da República. Outros níveis mais nacionais, deveria existir a representação e, em alguns casos, sob votação indireta, em outros, sem votação, como é o caso da Suprema Corte, ou com essa votação indireta, como é o caso, por exemplo, da Presidência da República e do Senado. Os federalistas, eles vão defender que, se é verdade que a democracia é importante, é verdade que é importante também existir uma espécie de aristocracia natural para ocupar esses postos mais elevados da República, né? Então, essa aristocracia natural, esse grupo de elite, digamos assim, né? Esse governo dos melhores, como o termo diz a partir do grego, aristoi, né? Os melhores, significava aqueles detentores de propriedade, de educação equivalente, de senso de responsabilidade moral. Essas seriam exigências para a ocupação dos cargos decisivos do governo, principalmente nas mais elevadas esferas. Reparem que o primeiro elemento é a propriedade, né? Então, os proprietários seriam aqueles mais imbuídos de responsabilidade moral, porque seriam aqueles mais livres por serem detentores de propriedades, por não estarem amarrados a nenhuma dependência de outrem do ponto de vista econômico. Então, essa é uma visão que vem da Grécia Antiga, a ideia de que a cidadania mais plena é aquela exercida por cidadãos detentores de propriedades. Então, era preciso que a sobrevivência material estivesse resolvida para que o cidadão não fosse submetido a nenhum tipo de ingerência econômica. Então, esses seriam os aristói, os que teriam excelência moral para governar. Então, os federalistas entendem que um governo apenas aristocrático não era razoável para a sua época. Era preciso garantir a participação em governos populares, com legitimidade popular. Porém, era preciso haver o que eles vão chamar de aristocracia natural, principalmente pelo filtro da propriedade.
E também, para concluir esse primeiro bloco da nossa aula, um modelo de Estado forte e militar que contivesse rebeliões locais. Os federalistas apresentam suas teses e são também contestados no debate político da sua época. Um exemplo de contestação eram os antifederalistas, que defendiam o poder local mais forte e maior participação popular nas decisões governamentais. Então, nessa disputa, os federalistas vão defender que um Estado republicano estável precisava de força, precisava de capacidade de intervenção, inclusive militar em alguns casos, para garantir a estabilidade institucional. Então, esse, em linhas gerais, é o contexto histórico dos federalistas. No próximo bloco, nós vamos continuar discutindo essa engenharia institucional que se tornou hegemônica do ponto de vista de uma democracia liberal no mundo.